Agora com o doutor professor Valber Agra, nosso querido Valber aqui no ICL junto com a gente. E eu já queria aproveitar e puxar com ele, porque o Arruda Botelho, né, doutor Arruda Botelho, disse pra gente que não acreditava que o julgamento no STF se encerraria em 2025. Eu já quero perguntar para o doutor Valber Agra, para o professor, se ele concorda ou se ele diverge. Professor, muito boa noite, sempre um prazer receber aqui o senhor com a gente. Boa noite. Boa noite a todos, boa noite a Chico, boa noite a Rodrigo, a Gabi. E olhe que Gabi, teoricamente, gosta de mim e me vem com uma pergunta dessa. Eu não sou justamente por isso, pitoniza. Eu não sou pitoniza, mas com esse cerco da direita, estovar o processo seria causar um chafurdunço, uma palavra bem nordestina, num ato processual que deve ser seguido. Então, não acredito que o ministro vá, como é que eu posso dizer, dar vazão a uma velocidade inaudita, porque os prazos têm que ser o quê? Rigorosamente cumpridos. Então, tudo indica que não será bem claro este ano. Eu prevejo que será no início do próximo ano. Agora, não se dá para dizer vai ser rápido ou não, porque não é uma vontade, não é um ato volitivo. Tem que se cumprir garantias processuais. Por quê? Porque, ao contrário deles que queriam dar um golpe de Estado, um democrata cumpre a lei. Então, essa lei é uma lei que deve ser cumprida. Doutor Valber Agra, um prazer mais uma vez falar com o senhor. Lembrando sempre que o senhor foi responsável pela ação que tornou o Bolsonaro inelegível na questão eleitoral. As duas, né? Foram duas ações, exatamente. Olha, acho que subiram os balõezinhos aqui na transmissão. Eu tô sentindo o clima, né? Subiu o Elô também. Porque acho que as pessoas estão comemorando. Estão conectados aí. Finalmente saiu a denúncia contra o Jair Bolsonaro. Mas outra questão que eu queria trazer, até trazer a matéria aqui da Mônica Bergamo, que a gente não teve tempo de colocar na tela quando estava falando com o convidado anterior, em que a Mônica Bergamo levanta esta questão. Ministros do STF criticam Alexandre de Moraes e querem julgar Bolsonaro no plenário da corte. A gente já explicou aqui que a princípio vai ser na primeira turma, é a regra que está valendo hoje. Mas eu até posso imaginar quem é que está reclamando. Eu acho que é um tal de Gilmar Mendes. Mas eu queria ouvir o doutor Valber Agra. Vai ser na primeira turma ou vai puxar para o plenário? E o que o senhor acha que deveria acontecer e o que vai acontecer? Apenas perguntas fáceis para o doutor Valber hoje. Olha, eu acho que esse nome não pode ser imputado, não. Os nomes seriam outros. Mas tudo bem. Vamos lá. Por lei, o julgamento cabe à primeira turma. Houve uma modificação, como bem o doutor Botelho falou, e isso a gente não tem mais nem o que discutir. Agora, se eu quisesse dar uma maior legitimidade a este processo, eu faria ele no plenário. Ocorre que, se eu fizer no plenário, eu vou parar o STF, que já está assoberbado de trabalho por 8 meses. Sim. Então, funcionalmente, pelo funcionamento do STF, esse caso deve ser julgado como manda a lei, ou seja, não se está quebrando a lei, deve-se seguir a lei. Nós estamos, volto pela segunda vez, num Estado democrático de direito, seguir que a competência é da primeira turma. Perfeito. Chico. Doutor Valber Agra, prazer voltar a falar contigo. Eu vou fazer mais uma pergunta para Pitoniza, no caso, né? Que é em relação ao tamanho da pena. Opa! Que o máximo é mais uma difícil, tem que consultar o oráculo. Então, o cálculo da pena, a pena máxima seria 36 anos, né? 34, 36. Pelo seu conhecimento, pelo seu repertório, estudos, o que seria razoável nesse caso específico? Quantos para o ex-presidente, especificamente? Olha, tem 5 crimes. Que é colocado como líder do grupo. Como presidente, seguindo o artigo 59 do Código Penal, os seus antecedentes, ou seja, as circunstâncias do crime, elas tendem a levar a pena para cima. Mas o presidente é réu primário. As provas, elas são
abissais, são abissais. Depois eu quero falar até da minuta. Mas nós temos aí todo um sistema que diz que o dolo é bem claro. Então, tende-se a ser a mediana acima. Quanto será essa mediana acima? Aí eu queria acertar a cena acumulada, a cena da virada. Muito bom. Doutor Valber, eu queria aproveitar aqui, mudando um pouco, não falando da denúncia da PGR, mas sim a respeito da delação do Mauro Cid, que veio à tona hoje, né, por decisão do ministro Alexandre de Moraes. A gente tem informação a respeito da delação de que o Mauro Cid tinha afirmado que recebeu dinheiro numa caixa de vinho a respeito do Braga Neto, ele está falando, né, nesse caso. Só que num primeiro momento, o Cid blindou o ex-ministro da Casa Civil e omitiu o nome dele nos primeiros depoimentos. E aí agora a delação foi toda divulgada, né? Então a gente sabe porque o Mauro Cid alegou ter um respeito pela hierarquia. Então vamos trazer aqui o trecho do Mauro Cid, a gente vai colocar aqui na tela. Não por causa disso efetivamente, mas pelo respeito que a gente tem com uma autoridade, um general 4 estrelas, que às vezes é muito caro, dosa muitas palavras para evitar estar acusando ou falando de uma autoridade. Ainda mais um general 4 estrelas. Mais diretamente por causa dessa situação, não. Mas pelo íntimo interno do ethos militar. Aqui ele está explicando, né, aqui os motivos dele ter omitido. E houve, né, várias idas e vindas do Mauro Cid. Eu queria ouvir a avaliação do Dr. Valber Agra a respeito se haveria consequências por conta dessas idas e vindas na delação do Mauro Cid. Né? Olha só, me desculpem, mas eu acho que vocês dão muito enfoque à delação do Mauro Cid. A delação é uma das provas que, volto a dizer, pululantes no processo. Era algo sistêmico. Antes vocês falaram, não, ó, a data começou em 21, aí citaram a data. Não, ele já tinha começado a campanha em 2020 contra as urnas eletrônicas, muito antes, em várias vezes. Abertamente, ou seja, quando vocês falaram essa data, esse marco temporal ele serve para você ter uma certa precisão, mas muito antes ele vinha fazendo isso. Então, a delação, ela significa o quê? Significa que você tem mais uma prova que é corroborada por tantas outras lá aí dentro do processo. Por quê? Esse dinheiro serve para dizer o quê? Algo que na denúncia não fora muito especificada, porque faltou material e ele tem, obviamente, uma robustez incrível. Quem financiou isto? Quem pagou os quilos pretos? Quem foi o financiamento? E aí esse dinheiro para o Braga Neto já deixa bem claro que é uma da parcela de quem fez isso. Mas, ora, vamos tirar isso como marco, como nexo causal. Por quê? Porque as provas não são uma nem duas. Quando se fala da minuta do golpe, quando eu coloquei isso lá atrás, quando nós estávamos fazendo a ação, nos depoimentos já ficou claro que o presidente sabia. No depoimento da AGE dos embaixadores. Houve 5 depoimentos onde era bem claro. Aí perguntavam, onde é que está aí? Onde é que tá a minuta do golpe? Está aí no palácio, todos sabem. Isso foi uma testemunha. Está aí no palácio, todos sabem. Isso é uma prova. Uma prova por quê? Dado uma prestação de juramento à justiça e de forma bem clara. Então, se eu olho o ato das vivandeiras nos quartéis, se eu olho os atos da eleição, os atos anteriores à eleição, eu não tenho nem dúvida que é algo sistemático e pululante no acervo probatório. Muito bem. Importante isso, né? Aqui no começo do programa a gente tentou estabelecer como uma denúncia do procurador, né? Não fala especificamente do 8 de janeiro, ele estabelece um projeto e um processo em que o golpe se organizou e dá vários marcos, né? Cita algumas datas e cita alguns documentos, como a gente falou aqui mais cedo, né, Chico? Um golpe impresso e auditável. A minuta, por exemplo, eles imprimiram e a gente pode até auditar, como eles tanto queriam em relação ao voto impresso, mas deram um golpe que ficou impresso e auditável e por isso que estão sendo julgados. Exatamente. E há, desde 2019, como o doutor Valber falou, a ideia de um projeto autoritário que no mínimo, ia permanecer no poder. A ideia era, no mínimo, permanecer. A eleição era nada.
no caminho. Não era só em relação à eleição, foi em relação ao trato com os servidores públicos, com as universidades, com as minorias. Então, isso era bem claro e bem específico. Não é que foi se revelando agora. Isso é um projeto, como Chico falou, autoritário, mas não só autoritário, despótico e inconstitucional, porque eu posso ser autoritário seguindo as regras. Ele foi autoritário descumprindo as regras de forma muito clara. Veja o que aconteceu do genocídio da pandemia. Sim. Muito bom. Exato. Perfeito. Professor Valber Agra, sempre um prazer receber o senhor por aqui. Um grande abraço e até uma próxima. Obrigado, doutor. Obrigado. Para mim foi um prazer e uma honra, como sempre. Um abraço a todos e a todas. Boa noite. A nossa, né? Contar nossa. com a avaliação aqui, as análises do professor Valber Agra num momento tão importante como esse. Sim, não, muito firme.